Olá, meus amigos. Uma boa noite de domingo, né, para todos nós. E que a conversa que teremos nessa noite de domingo, nesse finzinho de domingo, hein? Então, hoje vamos fazer algumas reflexões. Você já refletiu sobre o que representa a culpa em nossas vidas? A consciência, ela nos acusa. A culpa, gente, pede desculpas. E assim começa, né, a nossa prosa de hoje. Vamos lá sacudir aí um pouquinho de reflexões. E o ensinamento, né, objeto do estudo dessa noite de domingo, é o não afadigueis pela posse do ouro. Ou seja, não vos inquieteis pela posse do ouro. Melhor ainda, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Vamos amparar e esclarecer aqueles que vêm até nós. Então vamos respeitar a opinião, as crenças e o momento do outro, o momento de cada um. Jesus nos alertou para não lançarmos anátema sobre aqueles que não pensam como nós. Acolhemos aqueles, né, que vêm, né, que vêm a nós, né, e deixai em paz os que nos repelem, não é? Então, nesse contexto, né, lançar anátema significa o quê? Reprovar. Então, não devemos fazer isso. A fonte do nosso estudo de hoje, da nossa conversa, é o capítulo 25, mais especificamente os itens 9 a 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos entender por que mudar de atitude ainda é a melhor forma de pedir perdão, né, de compreender. Bom, então, novamente, eu estou muito grato aqui por estar mais uma vez no canal da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. E assim nós vamos agora para a nossa página inicial, né, o nosso texto de início, a nossa conversa de hoje. Vamos buscar esse texto para que nós possamos alinhar os nossos pensamentos para fazer a prece de início. E o texto da página inicial, né, da noite de hoje, o assunto é Tu e Tua Casa. Ela é do livro Fonte Viva. O espírito que ditou esse texto é o espírito de Emmanuel, o médium Chico Xavier. Então, o livro Fonte Viva é da editora FEB. Então, vamos lá para a leitura. Lição 88, Tu e Tua Casa, livro Fonte Viva. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Geralmente, encontramos discípulos novos no Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns despercebidos de exame sério tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos que enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação
que nos cabe no plano da bondade oculta. O conselho apostólico é profundamente expressivo no lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adepta, né, aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Então, nesse momento, né, nós tivemos aqui o texto, né, da inicial, né, da página, e agora, então, nós vamos, já com a frequência alinhada após a leitura do texto, vamos, com nossas mentes limpas e mais concentradas, fecharmos os nossos olhos. E vamos, assim, agradecer, né, sempre a oportunidade de estarmos aqui, e sempre pedindo a Deus, aos nossos guias e mentores, a espiritualidade amiga de uma forma geral, para que possa, nesse momento, nos ajudar a melhor compreensão durante a conversa. Porque cada vez que estudamos os ensinamentos de Jesus, sempre enxergamos um pouco mais. Cada vez que lemos o Evangelho, cada vez que estudamos, sempre amplia um pouco mais os nossos horizontes. E que hoje possa ser ampliado um pouco mais, que possamos juntos poder compreender um pouco mais dos ensinos de Cristo. E assim sendo, Pai querido, que chuvas de bênção possam recair pelos nossos lares e que a proteção possa ser feita agora durante o nosso estudo, para que ele possa ocorrer da melhor forma possível, na melhor paz, na maior suavidade. E assim sendo, vamos começar a conversa da noite de hoje, da noite deste domingo, nesse canal da casa, né, Vinha de Luz, dando graças a Deus. Então, pessoal, graças a Deus, né, e estamos aqui agora graças à tecnologia, continuando aí nesse período, né, que temos a continuidade de pandemia, a estudar, né, a termos aí, de alguma forma, a aproximação, né, mais uma forma de aproximação que chegou, né, para ficar, para somar todas as outras, inclusive a presencial, né. Bom, então, o nosso estudo, ele está ali, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 9 a 11. E nós temos agora, nesse início de conversa, vamos falar, né, o que Jesus quis dizer, mais um pouco, que nas minhas palavras iniciais, dando boa noite, eu já introduzi algumas questões. Mas vamos ver agora um pouco mais do que Jesus quis dizer com o não vos afadigueis pela posse do ouro. O que ele quis dizer? Então, tem lá um texto que diz: não oprimireis o estrangeiro, como vocês podem ler aí, que permanecer na vossa terra. O estrangeiro reside entre vós. Será tratado como natural da terra. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Falando ao povo, né, de Israel. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Bom, então, não vos inquieteis pela posse do ouro, né? Usando aí já um sinônimo para o afadigueis. Eram palavras, então, que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar, né, a boa nova. Jesus, portanto, ele não disse, deixa eu botar aqui de volta, Jesus, portanto, não disse que temos que desprezar os bens terrenos, de forma alguma. Mas ele ensinou que eles ficam aqui na terra, né, os bens terrenos. Têm a sua utilidade, né, para um determinado momento, para determinadas situações. Então, quando daqui partimos, que não vale a pena, né, ganhar a vida e perder a si mesmo para adquirir bens, dar mais valor aos bens materiais, à matéria. Então, os ensinamentos que Jesus demonstrou a seus apóstolos, como não vos afadigueis pela posse do ouro, estavam de acordo, tá, com os costumes daquela parte do mundo naquela época. Naqueles tempos, os viajantes eram raros. Hoje nós temos aí várias formas de locomoção, aviões, né, navios e tudo mais, e até de uma certa forma, até aqui a internet, que de alguma forma nos faz viajar e conectar distâncias de uma forma também. E Jesus, então, ele se aproveitou, que naquela época não tinha tanto viajante com relação a hoje, né, ele aproveitou dessa questão para mais uma vez ensinar. E é assim que Jesus fazia. Segundo os costumes orientais daquele tempo, aquela época, os poucos viajantes eram bem recebidos em casas de família. As viagens, aliás, nos tempos bíblicos, né, gente, eram feitas, na maioria das vezes, por terra. E com muita dificuldade. Eram muito diferentes de hoje, como eu falei agora. Né? E por isso precisava-se o quê? De esforços, força de vontade, determinação do viajante. Aliás, uma vez, né, uma das acusações feitas, inclusive, contra os apóstolos foi a de que eles haviam transtornado o mundo com suas viagens para pregar, né, os ensinos de Jesus. Isso é feito até menção lá no livro de Atos, lá no capítulo 17, no versículo 6. Então, como havia poucos viajantes naquela época, a prática da hospitalidade deveria ser assim, uma norma cultural. E muita gente praticava isso, nem todos. Porque a xenofobia estava presente na maioria, né, daquelas culturas, infelizmente. Então, tinha gente que não praticava. Sendo assim, a hospitalidade como um desejo de hospedar, alimentar e entreter, né, o viajante, convidado em seu lar, ou como se diz hoje, receber os convidados, era algo que se fazia com prazer, especialmente com pessoas da mesma etnia. Para a cultura hebraica, né, temos lá no livro Levítico, né, que é dado uma instrução fundamental a respeito do modo como deve ser exercida, inclusive, a hospitalidade. E é dito assim: não oprimireis o estrangeiro que permanecer na vossa terra. Continua lá no livro de Levítico. O estrangeiro residente entre vós será tratado como natural da terra. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, todavia, o não vos afadigueis pela posse do ouro, ou, novamente, não vos inquieteis pela posse do ouro, tem um sentido moral muito profundo. Aí vamos aí dissecando, vamos abrindo. Então, durante as viagens dos próprios apóstolos para pregar os ensinamentos de Mestre Jesus, havia aqueles que rejeitavam receber os apóstolos. E havia mais ainda aqueles que rejeitavam fornecer abrigo a eles.
também existiam, gente, os que rejeitavam escutá-los. Né? Bom, e daí já podemos entender, né, com assim, um pouco mais de amplitude essas palavras de Jesus. Para divulgar os ensinos de Jesus, então, é preciso que as pessoas, em primeiro lugar, desejem ouvir. Percebemos também que Jesus, ele recomenda aos discípulos que, quando não fossem aceitos os ensinos pelos donos das casas, eles deveriam afastar-se. Simplesmente. Não insistir, não forçar. E é assim que deve agir todo cristão. É assim que deve agir o espírita, inclusive com seus familiares, com seus amigos e os outros que não demonstram interesse e que o rejeitam. Às vezes é até difícil compreender, né? Porque, por exemplo, filhos, outras pessoas muito próximas, não queiram nem nos ouvir. Mas não devemos, mesmo assim, impor não só a religião, né? Não impor conhecimento, não impor ideias, filosofia de vida e também a religião. Então não devemos violentar nenhuma consciência. Então, continuando agora essa conversa, vamos falar aí, né, da questão da infelicidade dos nossos dias, né? É uma razão para a negação das pessoas, às vezes, para aceitar conselhos, para aceitar religião. Muita gente, principalmente quando está novo, né, pouca idade, acha que sabe tudo, ou então tem uma pessoa, às vezes, um pouco mais velha, às vezes um professor e tudo, que tem mais ideias, às vezes até um pouquinho equivocado, mas aí a criança, adolescente, adora aquilo ali. E outra pessoa com mais cabeça, né, com mais conteúdo para passar para ele, com mais experiência de vida, com mais vivência, com mais sabedoria, ele rejeita. Mas a gente vai vendo aquilo ali e fala, se não escutar, vai quebrar a cara, né? E aí nós temos aí várias questões em virtude disso. Vamos ver agora essa questão das infelicidades nos dias de hoje, né? Então, já de cara, Joana de Anjos, já lembro aqui, vou falar de novo, né? Lembrar ela de novo, daqui a pouco. Joana de Anjos, ele já diz, os desafios da vida, como está aí, ó, são técnicas de avaliação, né, para os candidatos à felicidade. Bom, então Joana de Ângeles diz isso lá no livro, num texto da Reforma Íntima, do livro Vigilância, esses desafios da vida, né, que são essas técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. E no livro Libertação, André Luiz também conversa com a gente, né? Lá são narradas as culpas advindas a todos os encarnados e desencarnados que deram atenção demais aos bens materiais, não é? Ou a pessoas que também tinham ideias equivocadas, mas você embarcou naquela onda, naquele momento. E aí você dá valor aos prazeres da carne. Muitos jovens, eu quero logo largar minha família e morar sozinho e tal. Aí depois, se ele consegue isso, ele vai compreender a realidade da vida, né? Quão caras as coisas são, como ele deve se preparar e como a família prepara ele, tanto na questão do apoio, do aconselhamento, quanto na questão do preparo para ele ter, né, um sustento melhor, né, na vida. Bom, então, lá na questão 906 do Livro dos Espíritos, os Espíritos enaltecem a importância de termos a consciência do bem e do mal. A consciência, né, do que fazemos. E grande parte das pessoas na sociedade atual acaba se tornando, né, infeliz. Muitos, inclusive, são os estudos realizados para descobrir as possíveis causas da infelicidade do homem moderno. O resultado a que todos esses estudos chegam é que, olha só, chega a ser óbvio, né? Mas tem um estudo. Saiu do empírico para uma coisa mais racional. Então, o resultado é o quê? O causador de toda essa infelicidade é o próprio homem. Somos nós mesmos, né? A causa de tanta infelicidade são os diversos tipos de dificuldades que encontramos
e que causam as mais diversas oscilações em nossas vidas. E quanto mais a gente vai ganhando experiência de vida, vai vivendo, vai ou vendo com alguém, ou vivenciando na própria pele, né? E no livro O Poder do Hábito, que é uma obra resultado de pesquisas científicas de décadas. Então, reparem aqui que não estamos falando somente da religião, estamos falando aqui da ciência também, né? Aliás, essa é uma coisa excepcional do Espiritismo. Então, esse livro Poder do Hábito, que é o resultado de pesquisas de décadas, né? Pesquisas científicas, chegou à conclusão de que o hábito é construído através de um comportamento que se repete. Então, entender os nossos hábitos é a resposta para a compreensão do que fazemos, por que fazemos e as consequências que se traduzem em bem, em mal, em felicidades, em infelicidades, em tristezas e alegrias. A existência de cada homem, ela é resultado de seus atos e pensamentos. A felicidade no mundo em que vivemos, na prática, não existe. Isso é fácil de ser constatado à medida que vivemos. A doença, a velhice, o desemprego, as decepções amorosas, os desentendimentos dentro da família, desentendimentos com amigos, as traições, né? As perseguições e insatisfações no ambiente de trabalho e outros tantos cenários que nos rondam o tempo todo. Então, há fortes apelos que a sociedade impõe como sendo indispensáveis. Sobretudo o quê? Ter muito dinheiro, ter fama, ter poder, ser fisicamente atraente. Mas, para todos esses apelos que se apresentam, podemos perceber que há uma grande conexão, obviamente, com o quê? Com a materialidade. Então, cedo ou tarde, a maioria se dá conta de que a matéria exerce enorme pressão, certo? Sobre aqueles que se tornam escravos dela. Em algum momento, nós sempre nos tornamos mais ou menos escravos da matéria. Na maioria, então, das vezes, os sofrimentos acabam despertando as pessoas. Vamos nos conscientizando, gente, dessa forma, que a felicidade não é deste mundo. Não existem pessoas que conseguem gozar durante toda uma vida de forma ininterrupta da felicidade. Por quê? É uma felicidade que só é atingida com a satisfação dos apelos materiais, do sentimento de posse. Inclusive, né? Aí temos a questão do egoísmo, temos a questão da vaidade. Mas é possível gozarmos de momentos felizes alterando essa visão. Né? Mesmo na questão materialista, tem momentos de felicidade. Mas nós podemos ampliar isso, melhorar isso, se modificarmos, melhorarmos a nossa visão. Quando o corpo físico cobra, né, seus tributos, cabe-nos o quê? Enfrentar enfermidades do corpo e da mente, distúrbios de várias espécies, várias formas, de várias ordens. Então, só após isso nos damos conta de que quanto mais lutamos para ter, mais nos esquecemos de ser e mais ficamos infelizes. É preciso enxergar que esse conceito de felicidade é bastante relativo. Tá? Cedo ou tarde, vivendo com essa visão, a vida vai ruir como um castelo de cartas, porque a matéria é perecível, não dura para sempre. O tempo, gente, é implacável com tudo que se baseia na matéria. Quem se dá conta disso, na maioria dos casos, quanto mais cedo, melhor, né? Inicia uma busca por valores menos relacionados à matéria. E aí vai dando mais qualidade moral à sua própria vida. Então, a partir daí, começamos o cultivo das virtudes do espírito. Largamos vícios e começamos a cultivar virtudes.
Dessa forma, então, entendemos que as coisas da matéria, bem como dinheiro, são meios e não fins para serem conquistados. É por isso que Jesus nos ensina que não vos inquieteis pela posse do ouro. E Jesus, na parábola do rico fazendeiro, aquele que só se importava em encher os celeiros de forma egoísta, também nos adverte. Bom, agora vamos aí enxergar um pouquinho, né, a questão da lei do karma, né, causa e efeito, o bem e o mal. E dessa forma, nós temos em mente assim, que nós temos perguntas aqui. Nós nascemos para sofrer, para pagar por nossos débitos perante as leis divinas? Estamos sujeitos ao tal do pecado original? Vivemos num mundo classificado como atrasado? Bom, gente, nada disso. Ou em parte. Nós sofremos porque o nosso mundo é imperfeito. E nós vivemos nesse mundo imperfeito porque somos espíritos ainda imperfeitos. Mas Deus não castiga. Nós é que precisamos entender que as dores do mundo, né, são como lições preciosas, gente. Servem como aprendizados. Temos que encarar dessa forma. Se Deus é tão bom, por que ele permitiria que o mal acontecesse? Mas o mal, ele é necessário. O mal é o quê? É o mal, não é? E ele tem efeitos negativos para quem o pratica. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Por que ele disse isso? Escândalo, nas palavras de Jesus, seria o mal, ou seja, o tropeço, gente, o mau exemplo, né? Os princípios falsos, a prática dos princípios falsos, os abusos de diversas espécies, não é? Então, por isso, Jesus fala que é necessário que venha o mal, mas ai do homem por quem o mal venha. Então, sem o mal, o homem não teria noção do bem. Essa é a nossa realidade. Os homens punem a si mesmos por alimentar os seus próprios vícios. E temos, assim, a aplicação da famosa lei da causalidade. A cada um será dado conforme suas obras. A chamada lei da causalidade, ou lei de causa e efeito, ou mesmo lei da ação e da reação, ela é científica também, bíblica, filosófica, ela é universal. Essa lei, no sentido religioso e moral, é muito citada, né, inclusive nas escrituras sagradas, né, de várias culturas, principalmente no texto bíblico. E aí, agora, eu vou colocando aqui para vocês uma outra sequência de quadrinhos para vocês acompanharem enquanto eu falo aqui sobre as ações e as consequências. Então, que é o que estamos falando agora, temos que ter em mente que sofremos. Vai olhando o quadrinho aí enquanto eu falo, para vocês entenderem um pouco mais. Temos que ter em mente que sofremos, né? Se sofremos é porque fizemos o mal, fizemos alguém sofrer, prejudicamos de alguma forma. Fazer o mal, gente, é opção, é livre-arbítrio de cada um de nós. O livre-arbítrio sempre age conforme nossas escolhas. Tá? Com a conquista do raciocínio, o homem adquire também o livre-arbítrio. Ou seja, a faculdade de escolher por si mesmo. Coisa que os animais não têm ainda. Para a doutrina espírita não há destino, não há predestinação, tá? Não há sorte e muito menos azar. O futuro é construído todos os dias por nós, através de pensamentos e ações. Então a escolha, né, fazer o mal é dar vazão aos vícios. Fazer o bem é o quê? Substituir vícios por virtudes, é cultivar as virtudes. A escolha entre praticar vícios ou cultivar virtudes é uma questão de escolha nossa, ou seja, uma questão de livre-arbítrio. Somos livres para plantar
Porém, né, somos escravos daquilo que plantamos, somos escravos da colheita. Então, quando as pessoas estiverem cansadas, né, de sofrer devido ao mal, aí que elas vão procurar remédio no bem, né, nas virtudes. É assim que acontece com a maioria de nós. Né? Ainda mais quando somos novos, né, mais inconsequentes, mais irresponsáveis, queremos um monte de coisa, aí vamos com a idade vendo. Assim que acontece com muita gente. Infelizmente, não com todos. Bom, a reação, né, às consequências desses vícios servem ao mesmo tempo de castigo, entre aspas, né, para uns e de provas para outros. Na verdade, servem o quê? Para nos reeducar, como vocês estão vendo aí, ó, a ação do aborto, né, e as consequências, às vezes nessa vida mesmo ou em outras. Bom, mas Deus é Pai, né, é infinitamente justo e bom, por isso que Ele dá para a gente várias chances através das várias reencarnações. Na visão espírita, Deus é tão justo e bom que Ele não dá somente uma vida para nós. Ele dá infinitas vidas para nascer e renascer até você melhorar. Que é difícil numa vida só a gente conseguir melhorar, né, nesse nível aí, né, que precisamos. Então, de acordo com a lei de causa e efeito, uma pessoa pode ter muitas faltas e ter consequências de sofrimento aliviadas e até anuladas. Tá? Se ela, usando seu livre-arbítrio, começa a fazer o bem e a caridade. Então, é o que se diz lá, né, no texto bíblico. O amor encobre uma multidão de pecados. Né? Pedro nos diz isso. Dualidade, gente, como a felicidade e a infelicidade, a dor e a alegria, são tão importantes quanto a noção do bem e do mal. As religiões classificam o planeta Terra, ou o mundo dos homens, né, como preferir, de alguma forma como um lugar de depuração e aprendizado. Para algumas religiões, somos marcados pelo pecado original. Diversas religiões impõem os seus métodos como meios de se alcançar a redenção no outro mundo, mas às vezes com a promessa de uma boa cota de quê? De felicidade ainda para este mundo, para esta vida. Mas há pessoas que preferem não enxergar a existência de Deus e de um futuro para a alma após a morte biológica. Contudo, enxergam Deus e a vida espiritual de alguma forma. Por quê? Porque há quem pratique algum tipo de crença, por exemplo, energia, algum tipo de crença sobre a existência da alma além do túmulo. O universo conspira em nosso favor, dizem alguns que se intitulam ateus. Algumas religiões cujos praticantes negam, gente, o mundo espiritual, a vida após a morte. Praticam, por exemplo, a extrema-unção, olha só. A missa de sétimo dia, as velas acesas para as almas, a existência do céu e inferno, a existência dos anjos e demônios. Então, essas tentativas infrutíferas de negar com a boca, mas praticar com atos, nos demonstra que a visão, gente, e a preparação para um futuro melhor fazem parte de todo ser inteligente. Preparar as pessoas para a vida futura é o objetivo de praticamente todas as práticas religiosas, filosóficas, ou apenas aquelas que se intitulam de controle da mente, de meditação, não é religião. Tudo bem. Essa preparação possui propostas, tanto para o futuro material, quanto para o futuro um pouco mais distante, né, que é o futuro do mundo espiritual. Já encontram, então, difundidos no imaginário popular frases como: aqui se faz, aqui se paga, o castigo chega a cavalo, o universo vai cobrar de você, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então, líderes religiosos e filosóficos, em todas as épocas da humanidade, sempre alertaram e alertam sobre a vida futura, não é? Jesus dedicou seus 3 últimos anos de vida para nos ensinar sobre como viver melhor, né? Como cultivar a paz, tanto interior quanto a convivência entre as pessoas. Hoje em dia, muitos gostam de falar de forma diferente, mais moderna,
e menos religiosos as mesmas coisas que Jesus e outras religiões falam sobre as conquistas de um mundo melhor através de um ser melhor. Que bom seria, né? Se pudéssemos esvaziar a nossa mente de tudo que ali colocaram, né, nela, desde que éramos pequeninos, e selecionarmos aquilo que seria realmente útil para a nossa evolução, pensando no bem. Numa linguagem de hoje, precisaríamos deletar os arquivos inúteis, selecionar e criar novos arquivos como conhecimento espírita, para evitarmos a perda, né, ou distorção do aprendizado, né, até da realidade. O fato é que, se quisermos amigos, precisamos cultivar amigos. Se quisermos a paz, precisamos, em primeiro lugar, desenvolvê-la dentro de nós. O mundo nos revela que, tanto para as coisas da matéria quanto para as coisas do espírito, o que é necessário? É necessária a realização de um processo que se traduz mais adiante em quê? Em conquistas. Então é preciso esforço, e muito esforço. E o início do esforço está no não julgar a si mesmo ou alguém como um grande pecador, mas sim como alguém que luta para evoluir, cada um tem seu momento. Bom, então agora, né, sobre aquelas pessoas, né, que fazem o bem, né, que querem fazer o bem, e aí as impossibilidades, né, o que nós sofremos, mas que mesmo assim devemos sofrer. Então nós temos aqueles que fazem bem com desinteresse pessoal. Atuam na direção daqueles que precisam, né, os famintos do corpo e os famintos da alma. Um pedaço de pão, gente, silencia o estômago do faminto. Agora, paciência, compreensão e atenção saciam os famintos da alma. Os ignorantes são tanto os que praticam mágoas e tristeza dentro de si, quanto os que não buscam o estudo e o autoconhecimento para aprender a si mesmo e para aprender antes de falar e de criticar. Como tem gente que fala sem saber. Fala até do espiritismo, né? Um gesto, gente, de carinho, uma palavra amiga ou instante de atenção contribui muito para a afetividade. Não devemos criticar aqueles que deveriam cumprir, por exemplo, seus papéis, suas missões. Os pais e mães que desprezam seus filhos, que abandonam seus filhos. O filho que desobedece os pais, o filho que abandona os pais quando velhos, o político que se corrompe, o governante, um administrador, um diretor que não administra bem recursos, né? E menos ainda pessoas. Um líder religioso que não dá exemplo, vive na hipocrisia, né? Nenhum deles, então, dos que nós citamos exemplificativamente, jamais deve ser criticado. Devemos fazer o oposto disso, pois é preciso pedir por ele, fazer prece por todos eles. É preciso, gente, vibrar para que acertem, para que cumpram suas missões. E não é o que nós vemos hoje em dia, né? É muito dedo na cara, é muita energia ruim, frequência baixa, e às vezes até por espíritas, né? Que se manifestam de várias formas aí, brigam até em redes sociais hoje em dia, né? Bom, a lei de causa e efeito recairá tanto neles quanto naqueles que os criticam, tanto naqueles que não cumprem suas missões, quanto em quem critica eles. A criatura que faz o bem sem segundas intenções, tanto através de vibrações mentais quanto auxílio material, por vezes, sofre sim também a incompreensão dos ignorantes. Às vezes eu estou falando isso aqui e falo, não, tem que falar por causa disso, tem que criticar, tem que brigar por isso, e dessa forma não foi isso que Jesus ensinou. Objeto hoje também da nossa conversa. Então, mas a longo prazo, né, nós sabemos que quem pratica o bem não terá dificuldade alguma em trabalhar. Não é isso? No limite de suas forças, de forma totalmente desinteressada. Mas a luta é grande. O fato é que criticamos, ou até fazemos o oposto disso. Elogiamos mais por simpatia do que por razão.
né? Ou antipatia, né? Não elogiamos, né? Criticamos. E quem alerta sobre essas questões quase sempre é hostilizado. Não é mesmo? Então, para ilustrar, vejamos aqui, né, um caso do espírito Domingos Gonzalez, para quem lembra lá do livro Reportagens de Além Túmulo, Psicografia do Médium Chico Xavier. Esse espírito foi um padre insinuante, está dotado de poderosa e aguçada inteligência. Esse espírito chegou a ser, inclusive, olha só, gente, inquisidor-geral de Aragão, pelos fins do século XV. E por volta de 1485, os israelitas o assassinaram na Catedral de Saragoça, tá? Em momento de sagradas celebrações. Então, Domingos de Guzmán foi então canonizado como São Domingos Gonzalez e sofreu por isso no plano espiritual, por ser canonizado sem merecer. Em vida, né, ele dominava todos os companheiros pelo poder de sua palavra quente e persuasiva. Cativava a atenção de todos os seus superiores pela humildade exterior de que dava testemunho. Embora a sua vida íntima estivesse cheia de penosos deslizes. Olha, quando ele desencarnou e acordou no plano espiritual, lá no além-túmulo, ele teve tormentos por ter sido beatificado, por ter sido cultuado como esse santo, sem merecer. Ele ficou absolutamente preso, gente, à terra por essa situação. Horrível, né? Então o espírito infeliz, ele contemplava essa situação, banhado em lágrimas expiatórias, até que suplicou auxílio a Jesus, que atendeu, através dos espíritos elevados, o socorro desse espírito. Então vamos tomar cuidado quando a gente, por questões de empatia, né, idolatrar alguém, ou então criticar alguém. Tá? Complicado. Então, agora nós vamos chegando à parte final do nosso estudo, porque o horário já, né, nos cobra. E agora, nesse fechamento, vamos aqui recordar o que diz Emmanuel no texto de hoje, né, que nós lemos na página inicial, Tu e Tua Casa. Emmanuel nos diz, no lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. O planeta é o nosso lar. Que Emmanuel está falando ali, não apenas a nossa casa, né? Vamos ampliar essa concepção. Quantas vezes alguém está saudável, forte, pleno de alegria, mas tem em sua própria família alguém doente, paralisado, canceroso ou mentalmente perturbado, Alzheimer, Parkinson, por aí vai. Essa situação que atormenta algum membro do seu convívio familiar, nem sempre é enxergada como oportunidade, como lição para nós mesmos, né? Para a vida futura, para a vida futura de cada um. Hoje você auxilia seu amigo, seu ente familiar, seu ente querido, sua pessoa querida. Amanhã será você. E se você desprezar, então, ai de você no futuro aqui mesmo, hein? Então não importa o tempo que vai levar, pois um dia você vai passar por aquela situação. Tenha certeza, de uma forma ou de outra. Prepare-se para isso. Evolua, adquira maturidade. Tá? Comece a pensar nisso desde já. A supervalorização social, econômica, estética ainda influencia as escolhas da maior parte das pessoas. É um tipo de culto à matéria que vem criando ateus. Vem criando desconfianças, culpas, remorsos, velhos solitários, filhos sem pais e pais sem filhos. Não dá para gozar a vida, ser feliz de uma forma tão egoísta como hoje vemos que muitas pessoas vivem em nossa sociedade. E nesse cenário, há hipócritas
que se dizem cristãos só porque comparecem aos cultos, missas, estudos espíritas, não é? E por aí vai. Mas nem prestam atenção no que foi divulgado nesses locais, nesses momentos, e nem buscam a prática do amor. Estão preocupados com festas, com gozos de prazeres materiais, de comida, com viagens e por aí vai. Então vamos abrir a nossa mente e o nosso coração para essa realidade, hein, gente? Todos nós. Enquanto o prazer ainda for cultuado dessa forma, com tanto egoísmo, com tanta hipocrisia, teremos dificuldades em despertar para muitas realidades que o tempo vai nos impor. Cedo ou tarde a conta chega, e que não seja necessário a doença, a dificuldade, a falta de dinheiro para sermos solidários, a escutarmos as lições de Jesus hoje, a cultivarmos a paz dentro de nós, a ser menos egoístas e vaidosos. Que nós não sejamos hoje aqueles que rejeitavam o acolhimento dos apóstolos, do Cristo, na época do Cristo, que viajava em pregação. Que nós não sejamos aqueles, né, que no passado nos negávamos a escutar o Cristo e seus apóstolos. Recebamos os viajantes e os compreendamos da forma toda que eu conversei aqui, conversamos hoje aqui. Cada pessoa tem sua hora, né, para despertar, que não seja na dor que despertemos. Vamos aplicar aquilo que os espíritos codificadores disseram a Kardec. Do supérfluo dos ricos, muitos pobres se sustentariam, mas as riquezas não são apenas valores amoedados, mas também fé, compreensão, amizade, amor e inteligência. O espírita deve sempre agir, expondo sua doutrina sempre que for solicitado por alguém, principalmente a prática. A gente fala muito, estuda muito, mas precisa ainda praticar. Deve, então, o espírita expor sempre que perceber interesse de alguém, mas sem querer transformar o outro em espírito. É importante lembrar que o espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade. E para isso, basta que seus princípios sejam, né, compreendidos, aceitos e vivenciados. Então foi alertado por essas questões que Jesus disse, agora mais uma vez, não vos afadigueis pela posse do ouro. Ou seja, os que acolhiam, naqueles tempos, os apóstolos durante suas viagens de pregações eram caridosos. Sabiam que os apóstolos não tinham como pagar pela estadia. Eram, portanto, caridosos e por isso eram dignos e estavam preparados para ouvir as palavras dos apóstolos. Ajudavam sem interesse, de forma interessável, e ganhavam um prêmio, né? Que era escutar palavras de sabedoria que os apóstolos estavam lá reproduzindo, que tinham sido entregues por Jesus a eles. Então, por outro lado, os que rejeitavam os apóstolos tinham a orientação de Jesus que, através desse ensinamento, que não deveriam ser importunados. O espiritismo e as lições de Jesus devem ser divulgadas, sim, gente. Tá? Divulgados através de todos os meios de divulgação, inclusive aqui pela internet, né, que a pandemia, que ainda não terminou, não é? E devemos ter cuidado, veio com esse ganho, né, da internet, mais um. Né? Então, o espiritismo não deve ser imposto, não deve ser forçado. É preciso respeitar sempre o livre-arbítrio de cada um, sobretudo dentro da nossa própria casa, assim como Deus o faz. Habituai-nos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas, disse Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 22. E agora, vamos todos, meus irmãos, aqueles, né? Chegamos aqui até agora no momento de encerrarmos com uma prece final, em que vamos agora nos concentrar e que vamos, né, buscar agradecer, né, o agradecimento. E nesse momento, fechando nossos olhos,
agradecemos pelos instantes que estivemos juntos conversando no início da noite deste domingo. E, é claro, vamos pedir, né, para que a luz divina recaia sobre todos a humanidade e que possam compreender cada vez mais a necessidade do cultivo da paz, a necessidade de não criticar e sim vibrar para que todos em suas posições consigam cumprir suas missões, desde as missões que envolvam administrar, né, um número maior de pessoas em amplitude, até os pais, né, até aqueles que têm a sua missão lá no ambiente de trabalho, a sua profissão. Vamos pedir por todos nós, então, porque todos nós temos papéis, né? E que no lugar de sermos criticados e de criticarmos, possamos pedir para que nós consigamos cumprir os nossos papéis e que os outros também consigam. E que para isso os guias e mentores, né, o guardião espiritual antes da guarda de cada um, possa intuí-lo mais ainda nesse momento, pedimos. E pedimos à Mãe Santíssima, né, que nos abrace, nos ampare com todo o seu amor, nesse momento complicado que ainda vivemos. Nesse final, né, de transição planetária, com tantas tribulações. Temos essa do momento que é a pandemia, né, e outras concomitantes e outras que ainda surgirão. Na paz de Deus e no amparo de Mestre Jesus. Graças a Deus, pessoal. Então, pessoal, eu agradeço a vocês por estarem comigo hoje e por mais essa oportunidade aqui no canal, da querida casa Vinha de Luz. Obrigado a todos, que todos tenham uma boa noite de domingo e uma boa semana. Tchau, gente. Até a próxima conversa.